Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou resolver uma questão de estrutura de dados 2 da disciplina do professor Alonso. A questão pede o seguinte: criar um método na classe fila encadeada para unir duas filas. Este método deve receber uma fila por parâmetro, que por sua vez deve ter seus elementos copiados para o fim da fila que chamou o método. Ok, então o que ele me pede aqui? Ele me pede para criar um método que una as duas filas. Então, eu vou criar esse método, unir. E em seguida, ele pede para me passar uma fila por parâmetro. Ok. Então, ele fala que, por sua vez, pode ter seus elementos copiados para o fim da fila que eu chamou o método. Para me copiar esses elementos dessa fila que eu acabei de criar, eu vou ter que percorrer essa fila. Então, para me percorrer essa fila, eu vou criar o meu auxiliar. Vai ser do tipo nó. E ele precisa receber o início da fila, para que ele percorra do início ao fim. Então, eu vou criar um método que sempre me retorne o início da fila. Me retornar o nó da frente, que é o meu início. Assim, eu vou chamar ele aqui, no meu auxiliar, ele vai dar partida do nó da frente. Ok. Agora eu estou percorrendo a minha fila. Então, em algum momento ela vai ter que parar quando chegar ao fim. Então, eu vou criar a condição. Enquanto o auxiliar for diferente nulo, ele vai percorrer. Ok, ele está percorrendo e em um momento vai parar. Agora, como eu faço para enfileirar essa fila na minha fila encadeada, né? Eu vou utilizar o método enfileirar. E vou pegar o elemento do aux, usando o get, e enfileiro. Então, eu pego o elemento e utilizo o método enfileirar para colocar no final da minha fila, como ele pediu. Então, em seguida, eu simplesmente continuo fazendo a fila andar, que é para ela fazer a mesma coisa com todos os outros elementos. Então, eu vou fazer o meu aux, recebe aux.get próximo. Ela está recebendo o meu próximo e a fila está andando. Então, eu estou enfileirando os elementos no final da minha fila encadeada. E aqui no meu os elementos, eu vou criar o objeto. Criar minha fila 2. E em seguida eu vou inserir os elementos, né, na fila. Fila 2 recebe enfileirar. E eu vou botar pronto, eu estou inserindo os elementos e agora eu vou ter que unir as filas para que quando ela for imprimir, imprima atrás da fila. Eu vou utilizar o método que eu criei. Então vai ser a minha fila, ela vai se unir com a fila 2, passando por parâmetro, como ele pediu. Então, eu vou imprimir agora, vou chamar o método imprimir para imprimir a minha fila 2. Ok, vamos testar. Tá aqui, eu estou imprimindo o D e o E atrás da minha fila encadeada.
tá ok. E era isso.